Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos promovidos nesta parceria entre o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, com o Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo é levar ao grande público um pouco mais de informações a respeito de empresas, marcas, lideranças que fazem a diferença. E o nosso tema de hoje não poderia ser mais oportuno. Estamos recebendo o Gabriel Breyer, que é fundador e CEO da Empresa Independente, uma organização fruto de uma metodologia que ele desenvolveu e que consegue levar a empreendedores, a líderes empresariais, líderes de grandes organizações, como ter um modelo mental, como ter um framework, como ter um estilo de gestão que consiga fazer com que o empresário não se torne empregado de si próprio, que o líder empresarial não se torne escravo de rotinas, processos, burocracias que consomem muito tempo, energia, cansam o profissional, cansam o empreendedor, mas que ao final do dia o tornam menos produtivo, menos competitivo, gerando menos valor do que poderia. Então, Gabriel, seja super bem-vindo nessa entrevista, nessa troca de conteúdos do Lead Talks. Expliquei corretamente o que é a empresa independente? Empresa independente nada mais, nada menos do que vida vale mais do que negócio. Então, a gente ensina que, infelizmente, a gente tem aquela coisa de o trabalho dignifica o homem. Então, a gente vem naquela cultura muito retrógrada que quanto mais você trabalha, mais resultado você tem. E a gente aprendeu muito na prática, porque eu empreendo desde 2016, que quanto menos eu trabalho, mais tempo ocioso eu tenho, melhores decisões eu tomo. E, automaticamente, isso reverbera em decisões estratégicas que geram muito mais receita para a empresa, geram muito mais negócios, enfim. Realmente é muito melhor trabalhar bem menos do que mais. E foi através de um burnout que eu sofri em 2017 que eu aprendi que se eu continuasse num ritmo de trabalho frenético que nem eu tinha lá, as coisas não fluiriam. Então, a gente foi testando diversos métodos, diversas coisas, até entender que se a gente utilizasse engenharia de negócios dentro da nossa máquina, nossa empresa, as coisas funcionariam como deveriam funcionar e a gente teria muito mais tempo livre, que é o que vem acontecendo. A sua metodologia que você implementou a começar das suas próprias empresas, e que hoje você dissemina para um conjunto de empresários, executivos, e que de algum modo está refletido no seu próprio dress code, Exato. Com bermuda, camiseta, chinelo, é uma mensagem de um novo estilo de estar à frente das organizações, um novo estilo de vida, onde o trabalho é muito, muito importante, mas não é tudo, que Exato. a vida é maior do que isso. Então, como é um tema bastante polêmico e que muda bastante o modelo mental, nos provoca muito, como você bem disse, a nossa cultura corporativa foi calcada na ideia do esforço, eu estava comentando, eu estou muito impactado com o livro Essencialismo e estou lendo a segunda parte dele, ou a sequência dele, que é o Sem Esforço, Eu estou muito impactado com essa provocação de produtividade, fazer melhor e não necessariamente ocupar com intensidade todas as horas disponíveis, até a exaustão, sábado, domingo, feriado, como se isso fosse um troféu por si mesmo, mas o tema não é de fácil assimilação, como eu falei, porque a nossa cultura que é fruto do esforço que vem os melhores resultados. Esse livro, por exemplo, provoca de que não, pode ter um jeito mais simples e fácil que me dê mais resultado sem tanto esforço. Exato. Um jeito mais inteligente. Então, eu queria te ouvir das tuas experiências, que você comentasse um pouco mais sobre esse choque cultural. Quem é que ele procura? Quem é o típico empreendedor ou executivo ou líder que procura a empresa independente? Eu diria que para uma empresa se tornar independente e ele começar a ganhar muito mais qualidade de vida, são 4 pilares. Sendo o primeiro deles, o piloto, o cara que dirige a empresa, tem 5 níveis de liderança e ele tem que vir e subir cada vez mais para o 5º nível, que é onde no 5º nível ele forma líderes estratégicos, os diretores da empresa dele. Nível 4 ele forma líderes táticos e o resto ele está liderando a equipe ainda. Então, quando ele consegue chegar no 5º nível de liderança, ele começa a ter toda a liderança estratégica e ele consegue virar um conselheiro da sua própria empresa, participando de uma única vez por mês de uma reunião para trocar ideia, para dar os direcionamentos e, quando necessário, também responder alguma mensagem, alguma coisa, mas muito pontual.
Normalmente ele consome em torno de 2 horas por mês para essa empresa, quando esse quinto nível acontece. E, após isso, com os líderes formados, a gente vem para a parte da máquina, que é toda a parte de estruturação por si só. Então, onde a empresa tem a cultura formada através de missão, visão, valores, diferenciando oportunidade e oportunismo, tendo todo o organograma bem desenhado, muito claro, com o valor hora de cada uma das pessoas, sabendo o que precisa se delegar, o que precisa fazer. E a gente vem para a nossa terceira parte, que é o filtro. Hoje, dentro do filtro, a gente é muito rigoroso com o filtro de pessoas que vão entrar. Nós temos ali um processo bem chato, que a gente tem a página da empresa bem destacada, bem bonita, faz anúncio para trazer as pessoas, do anúncio vem para um formulário de 45 minutos para ser preenchido, é chato propositalmente. E ali depois nós temos teste de estresse, cultura, DISC, palográfico, G36, BPR5, e após isso que a gente vem com os testes técnicos. Então, é um processo de mais ou menos 2 semanas de contratação, porém com 84% de assertividade. E no final, nós viemos com as engrenagens para complementar toda essa máquina e conectar toda ela, que é questão de processos, projetos, risco e pessoas. Com isso, o cara consegue ter uma empresa independente. E quando você fala independente, tem muito a ver naturalmente com o independente dele, né? Exato, Ou seja, independente do fundador. Vários empreendedores se orgulham, lamentam, se orgulham de que a empresa não roda sem mim, de que eu sou essencial, de que eu sou fundamental. Se queixa... O olho do dono engorda o gado, né? O olho do dono engorda o gado. Então, imagino que esse modelo cultural tão arraigado, talvez seja o principal obstáculo. Como é que você enfrenta, como é que você, com os cases de sucesso das suas empresas e também dessa taxa aí altíssima de assertividade, como é que você provoca esse líder que te procurou para ele acreditar que é possível fazer melhor de uma maneira diferente, que o ocupe menos, né? Primeira pergunta que eu faço para ele é se ele realmente ama a família dele. E aí, obviamente, todos dizem sim. E a segunda pergunta que eu faço é, então, por que tu não passa mais tempo com eles? E aí ele começa a refletir o porquê que ele faz isso. E por incrível que pareça, Delton, a maior parte das vezes as pessoas não contratam porque eles acreditam que ninguém vai fazer melhor do que eles. Só que vamos ser bem sinceros, a gente tem 200 milhões de brasileiros. Com 200 milhões de brasileiros aqui no Brasil, tendo uma possibilidade gigantesca de crescimento, de desenvolvimento dentro de uma empresa, realmente não vai ter uma pessoa que é melhor do que você em uma área específica? Isso se chama ego. E aí, quando a gente mostra para ele que é ego e que realmente os números não jogam a favor dele, ele começa a tirar a defesa e começa a experimentar essa possibilidade de tornar a empresa dele independente e fazer realmente a diferença, né? Deixar de ser aquele CLT de luxo e começar a ter muito mais tempo livre e viver a vida por si só. Até porque uma das coisas que eu falo para a galera, quanto mais tempo livre eu tenho, automaticamente mais resultado eu também tenho. Por quê? O ócio criativo é absurdo para a tomada de decisões assertivas. E imagino que isso seja libertador, como você comentou inicialmente en passant, do choque que é você ter tempo, né? O que fazer com esse tempo, como conviver com a família. É muito comum histórias de liderança empresariais de sucesso, que ao final de uma jornada olham para trás e percebem que se distanciaram da sua família, não participaram de momentos chave, muito especiais da sua vida, né? E talvez seja chocante descobrir que era possível ter feito diferente, né? Exato. E por outro lado, e agora? Como é que eu lido com isso? Então, que já muda o problema, a perspectiva agora é outra. O que fazer? Quais são os meus hábitos? Quais são as coisas que eu gosto? Onde eu gostaria de focar minha energia? É um trabalho voluntário? É cultura? É arte? É música? É estar mais presente com os filhos, com a família, né? É praticar esportes, né? Existe um universo, né? Exato. De coisas que a gente gostaria de fazer e que, entre aspas, não tem tempo. E, pela nova metodologia, você se liberta disso, mas isso talvez seja também assustador. Queria te ouvir o quanto que tipo de depoimento, experiência tem tido desse verdadeiro choque cultural, né? É bem comum as pessoas virem falar, tá, mas agora que eu estou com tempo livre, eu estou trabalhando em torno de 1 a 2 horas de dia, o que eu faço no resto do meu dia? Se tu gosta de ver podcast, gosta, vai assistir podcast, vai se desenvolver. Gosta de desenvolvimento pessoal? Pô, gosta, então busca alguma coisa referente a isso. Faz esportes. Ou, por que tu não pode abrir agora que tu está com tempo uma outra empresa, um outro negócio? Ou dedica mais tempo para tua família. Aí a pessoa vai se descobrindo, porque até aquele momento a empresa era tudo para ela, e ela começa a descobrir que existe outra vida aqui por detrás. E aí dentro dessa vida, cada um se desenvolve várias coisas. Eu tenho, por exemplo, um mentorado que ele simplesmente descobriu que ele gosta de ser triatleta. Então, hoje, um turno inteiro é para ser triatleta, e aí o outro turno, um pedaço ele olha para uma empresa, outro pedaço ele olha para outra empresa.
Olha só. E ele está ganhando medalhas em apenas 4 meses se focando nisso. Ele já está ganhando medalha, já ganhou o 3º lugar agora num triatlon lá no Nordeste. É um cara que vem se destacando, vem crescendo dentro de um sonho que ele nem sabia que existia. Começou a praticar o esporte, começou a fazer, quando viu, se apaixonou e está lá, triatleta agora, porque tem tempo livre, porque tornou a empresa independente. Não, e te ouvindo, eu faço até uma reflexão. O LEAD hoje, como você, como participante, sabe, é o principal grupo empresarial brasileiro. Uhum. Na verdade, um desafio que nós temos é que, como o membro LEAD só é acessado mediante convite, geralmente é esperado, é desejado, é quase que recusável esse convite para fazer parte de um dos principais ecossistemas do mundo, né? Conexões internacionais, conteúdo exclusivo, enfim, uma série de questões que são fundamentais para o empresário, inclusive, ter essa visão panorâmica, né? E é engraçado que as poucas situações de dúvida, resistência de algum líder de participar do ecossistema é dizer que não tem tempo. E a gente brinca dizendo, poxa, então você não é perfil lead, né? Porque se você está à frente de uma organização e o seu obstáculo é que você não consegue, em nenhum momento, se ausentar dessa empresa para poder estar ao lado de empresários extraordinários, empreendedores incríveis, que estão moldando o futuro, que estão construindo o futuro, né? Mais ou menos, fazendo uma comparação, é como se estivéssemos 100 anos atrás e fôssemos empresários e não quiséssemos conviver de um Ivo Ehring, porque a gente não teria tempo para ficar ao lado de um Ehring, ou de um Budemeier, ou de outros tantos que foram fundadores do capitalismo, do empreendedorismo Sim. brasileiro, porque a gente não teve tempo. Então, imagina pensar que o teu bisavô era contemporâneo do Ehring, foi convidado para participar de fóruns em que o Ehring também estava junto, mas ele não tinha tempo porque estava muito entretido com a sua organização. Então, te ouvindo, imagina a quantidade de situações extraordinárias que esse líder empresarial abre mão no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito de, como você mencionou, inclusive de novos negócios, viagens internacionais. Eu conheço vários empresários que viajam muito pouco para o exterior porque não tem tempo, não podem se ausentar da sua organização. Sim. Alguns, eu lembro com uma clareza, eu lembro de um que tem uma ascendência italiana e que o sonho dele é ir para a Itália, ver essas origens, né? Poxa, dono de uma empresa extremamente relevante e não consegue ir para a Itália? Então, alguma coisa está errado, né? Então, eu queria te ouvir nesse sentido. Como é que alguém pode estar à frente de uma organização tão bem sucedida e, ao mesmo tempo, ficar tão preso nela a ponto de achar que, se ausentar, ela rui, ela cai? Então, talvez você não tenha uma empresa sustentável. É um pouco por aí? Exato. A partir do momento que o líder da empresa ele é totalmente centralizador, joga todas as decisões para ele e realmente fica ali, isso daí que o marketing quer fazer só aprova se eu falar que tá ok, o diretor de marketing não pode aprovar, não tem carta branca, tem que passar por mim. Então, quando o cara tem essa tomada de decisão sem dar carta branca para cada um dos seus diretores, para os seus colaboradores, a parada realmente não flui. Tu tem que treinar teus líderes para tomar a decisão perante a entidade maior. Quem é a entidade maior? A empresa, onde ela tem, por padrão, os seus valores. Exemplo, valores da empresa independente. Transparência, cultura por resultado, excelência, ousadia. Na reunião diária, todo santo dia a gente fala missão, visão e valores. Missão, visão e valores. O que acontece? Todos os colaboradores sabem a missão e visão e valores da empresa e, com isso, eles começam a tomar as ações perante os valores. Por causa do valor da excelência, eu fiz isso, isso e isso para esse cliente. E com isso, eles começam a parar de perguntar para o líder e vem a cultura da entidade e tomam para dentro do sangue para tomar as decisões, as ações deles, com isso cada vez liberando mais tempo da galera que está acima dele. Isso é uma forma muito interessante, muito intrigante que as pessoas não veem. Olhando um pouco mais para isso, mas e se o cara sair? Se o cara sair, ele tem que ter deixado um legado. A gente fala muito sobre treinar uma única vez. Então, todos os treinamentos que a gente tem, a gente grava eles e automaticamente a gente também passa por uma IA que faz toda a transcrição, faz todo o resumo, faz tudo bonitinho, já processualizando tudo. Então, a próxima pessoa que a gente quer para aquele setor, a gente entrevista o melhor do setor e vê ali o comportamento dele. 70% desse comportamento tem que ser batido
nessa nova pessoa que a gente está contratando. A gente chama isso de ataque dos clones, né? Até porque eu gosto muito de Star Wars, então a gente brinca muito sobre isso, que o ataque dos clones é nada mais, nada menos do que tu clonar os teus melhores colaboradores, botar eles dentro de um treinamento interno que já está gravado, que já está pronto, para eles assistirem e depois virem sanar a dúvida com o seu líder. Então, um ganho de tempo absurdo, clonando os melhores, tornando a tua empresa cada vez mais independente e também se desenvolvendo, crescendo o resultado cada vez mais. E, na verdade, esses pilares, vamos chamar assim de missão, visão e valor, esses fundamentos, acabam sendo o critério para tomar decisão. Eventualmente pode até errar na decisão, mas ela foi baseada em princípios de um critério, de um fundamento, né? Perfeito. E não dependentes do olhar messiânico de um líder que ele sabe tudo e nunca erra, até porque ele também toma essas decisões, geralmente assertivas, também baseado nesses mesmos princípios, ainda que inconscientemente, né? Exatamente. Então, o que ele está fazendo, na verdade, é clonando o segredo do sucesso dele para que outros possam tomar decisões baseadas nesses critérios, que esses sim são os pilares da organização. É por aí? Perfeito, exatamente isso. E a gente tem também todo o treinamento de cultura gravado. Tudo isso é gravado, tudo isso é pronto para que ele não tenha que ficar sempre treinando. Uma das coisas que eu percebi no passar do tempo dos empreendedores é quando eles iam realmente estruturar a empresa para ganhar uma escala maior, eles desistiam e paravam, estagnavam aqui. Porque treinar tomava em torno de 4 horas do dia, quando eles contratavam uma grande massa de pessoas, tomava em torno de 4 horas por dia e fazia eles perder performance. Porque eles não sabiam treinar uma única vez e deixar o treinamento pronto para os próximos. Eles estavam sempre em função de treinamento e onde eles tinham que ter tomadas de decisão, começar a delegar e focar na parte estratégica, eles não estavam focando. E com isso eles começavam a perder resultado e retrocediam, demitindo a equipe nova, dizendo que a culpa era da equipe. Mas de quem é a culpa de verdade? A culpa é do líder que está lá na frente, que não está tomando a ação da maneira correta. Raras as vezes a culpa é da equipe. Por padrão, é o líder que não ensinou da maneira correta. E acaba que isso contribui para não perpetuar a organização ao longo do tempo. Gabriel, eu queria te ouvir, a empresa independente, ela, por DNA, ela precisa estar muito atualizada, muito contemporânea, muito atenta aos novos comportamentos, à liderança, os novos movimentos internacionais. Como é que você mantém, dentro da metodologia da empresa, essa lógica da inovação permanente, essa lógica de ser pioneiro, desbravador? Como o tema é tratado dentro da empresa independente? Bom, uma das coisas que a gente sempre faz é se manter atualizado de tudo o que está acontecendo. Então, a gente tem, dentro da nossa agenda, literalmente tempo para fazer benchmark, para analisar o que está acontecendo no mundo, fazer debriefing de, inclusive, diversos unicórnios mundiais, entender o que está acontecendo, por que aquele líder daquele unicórnio conseguiu fazer aquela movimentação de uma maneira tão rápida, quem são os fundos que mais estão interessados em vir para o Brasil e fazer a diferença. Temos parceiros que são boutiques, que também investem em empresas que estão com a gente. Então, a gente está sempre analisando e vendo o que está acontecendo no mercado. Além disso, a gente tem uma imersão chamada Imersão Big Corp, que a gente está sempre visitando gigantescas do mercado, como, por exemplo, a Cogna. Cogna é uma empresa que faturou 6 bilhões no ano passado, maior empresa de educação do mundo. Nós estávamos lá fazendo imersão com eles. São patrocinadores também de eventos nossos. Então, muito parceiros, muito próximos. A gente está, inclusive, fazendo projetos com eles, ajudando eles em um pedaço da empresa, por óbvio, como ela é gigantesca, sempre um pedaço como teste para depois replicar. Temos também Hotmart, que a gente já fez lá, é a maior plataforma aí, digital do mundo também, cresceu muito, recebeu 721 milhões de investimento. ReHap, maior empresa de brinquedos do mundo, também com 2 bilhões de faturamento no ano passado. E assim sucessivamente. Então, a gente está sempre fazendo essas imersões em Big Corps e isso nos traz o background delas, o que elas fazem por detrás, todo o back-office mesmo e, obviamente, a gente tem troca de experiências e está sempre se agregando. Então, sem sombra de dúvidas, o que faz a gente manter atualizado é o benchmark mais o networking, com tudo quanto é tipo de empresário, desde o cara que está começando até o cara que faz seus bilhões ao ano. Gabriel, finalizando assim esse nosso super conteúdo, eu queria te ouvir, você que é um empreendedor em série e também conselheiro das suas próprias empresas, você procura ter esse distanciamento, se manter como esse grande advisor, né? Mas muito conectado com outros parceiros, empreendedores, né? O que vem por aí, qual é a sua visão de futuro, né, da empresa independente e de toda essa hold, toda essa plataforma que você lidera? Tem empresa independente, mas outros negócios também. O que vem por aí, o que você enxerga
como tendência principal, que hoje é o tema que está na tua cabeça, né? Qual é o papel da imaginação, da criatividade nessa nova economia, uma economia criativa onde o intangível, né, o conteúdo, o conhecimento é mais relevante do que produtos físicos, do que produtos materiais. Qual é a tua visão de futuro? Perfeito. Uma das coisas que eu vejo que já está acontecendo, não é nem futuro, mas vai evoluir muito nesse ano de 2024, para mim vai ser o ano da inteligência artificial. Exemplo da ReHap, a gente foi visitar eles no dia 14 de janeiro e simplesmente um setor que tinha 80 pessoas, que era um setor que fazia mídias, músicas, etc., com a implementação de 2 IAs, caiu para 20 pessoas. Então, ficou 25% das pessoas com performance maior e em 60 dias com 1 milhão de economia. O que eu quero dizer com isso? A IA ela está se inserindo em todos os níveis de empresa, tanto das pequenas quanto nas grandes. E ela vai tomar cada vez mais força, porque com ela você consegue ter infinitamente mais resultado com menos esforço. E, obviamente, a gente está pensando em implementar, pensando não, a gente já está fazendo várias coisas de implementação de IA para a gestão. Exemplo, eu estou clonando o meu cérebro, o que eu quero dizer com isso? Os conteúdos que eu tenho, tudo que eu tenho está sendo jogado dentro de uma base, e ao invés de um colaborador interno ou alguma pessoa que faz mentoria comigo perguntar para mim, eles perguntam para a IA. E a IA responde eles, então libera mais ainda meu tempo. Isso é uma das coisas, só que assim, tem lá as métricas em tempo real. Uma métrica está com algum problema, quem são as pessoas responsáveis na gestão de risco? Pô, essa, já dispara a mensagem para elas, pergunta quais são os tipos de tomada de ação que eles querem tomar perante isso, já faz a movimentação. Então, eu quero construir um sistema que, em tempo real, esteja analisando todas as métricas e diga para os stakeholders quando alguma métrica der algum problema, alguma coisa der algum problema, e faça a gestão de risco por si só. Acho que aqui que está o grande jogo, IA para a gestão. Fantástico. Recebemos Gabriel Breyer, empreendedor em série, fundador da Empresa Independente, uma organização, uma assessoria estratégica para empreendedores e líderes com uma metodologia, um framework que faz com que esse líder empresarial, esse empreendedor, esse executivo, se liberte de suas rotinas muitas vezes aprisionantes para conseguir usar o máximo do seu talento, o máximo da sua capacidade inventiva e de impacto. Acompanhe o Lead Talks Liderança para o Futuro, esse conteúdo e outros de pessoas que fazem a diferença, constroem o Brasil que dá certo nas plataformas Lead e nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, em televisão aberta pelo SBT e no universo digital no portal SCC10. Nos encontramos no próximo Lead Talks.